Muito boa noite, galera. Estamos começando mais um episódio aqui do Redcast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Junior Masters, nós estamos aqui para mais um episódio, né? Nós vamos aqui para mais uma jornada. E eu já quero agradecer a toda a audiência que está acompanhando aqui esse bate-papo, sexta-feira à noite, ao vivo. Exatamente, ao vivo aqui, galera. Bom, vamos dar início aqui ao nosso episódio, porque esse episódio conta aqui com a presença, né, pela primeira vez juntos, né? Já tem um tempo que a gente está marcando esse bate-papo e a gente vai trazer muito conhecimento e informação para vocês. Então, do meu lado direito aqui, já participando aqui da bancada pela segunda vez, Gustavo Gaiofato. Seja bem-vindo aqui ao Redcast. Valeu, Júnior. Muito obrigado. Um prazer estar aqui para me apresentar. Meu nome é Gustavo Gaiofato, sou historiador, professor e tenho um canal de comunicação de história cabeluda. E hoje a gente vai bater um papo que a gente estava marcando já há muito tempo. E aí, por conflito de agenda, a gente só conseguiu para hoje, sexta-feira à noite. Então é o rolezinho para você poder curtir uma conversa muito legal sobre corrida espacial. Então hoje esse é o tema que a gente vai abordar aqui hoje. Aí. E agradecer toda a audiência, pedir pro pessoal aí deixar o like e também acompanhar o episódio. É nóis. É isso. E galera, aproveita você também, tá? Que tá chegando aqui agora, né? Já viu aqui a apresentação do Gaiofato, pra ver agora quem é esse cara que tá aqui na nossa frente aqui, ó. Quem que é esse camarada que tá participando aqui? Pera aí, cara, que eu tenho que trocar meu óculos. Velho não é fácil, cara. Um dia eu já falei que vocês vão ser velho um dia. Galera, um salve aí, grande prazer estar aqui com o Gaiofato. Tentei levar ele no Sem Fim, mas também conflito de agenda e tudo, mas agora acabou o Sem Fim. Então, estamos aqui no Redcast e viemos encontrar. Hoje, pra quem não sabe, é dia das bruxas, hein? Então, hoje é dia das bruxas, é sexta-feira, então vem sextar com a gente aqui hoje, que é muito legal, uma das histórias mais sensacionais aí do mundo, quiçá, é a corrida espacial, né? Corrida espacial que definiu muita coisa aí. Tem tudo a ver com a Segunda Guerra Mundial, com um monte de coisa, né? E vamos trocar essa ideia aí que é muito interessante, cara. Tem a corrida espacial antiga, tem a corrida espacial atual, que trocam ali, um dos personagens troca, né? Mas é basicamente a mesma coisa. E quando foi que você teve a ideia de chamar lá no Cara, eu sempre... Não, eu lá no Sem Fim, né? Eu queria fazer uma série... Eu conversei com o Vitor Soares, que é historiador, conversei com o Iclis também, entendeu? E eu conversei com o Thiagão Braga também. E eu queria levar o Gaiofato e tal. Cara, eu gosto muito de história. E tem essa parada, né? Que muita gente me criticava durante muito tempo, falando que eu só levava a galera da área de exatas. E falavam que eu não achava que humanas era ciência. Eu falei, como não, cara? Minha mãe é cientista, é pedagoga, entendeu? Então, e eu sempre falei, cara, eu acho que história, eu acho que é uma ciência sim, entendeu? Tem essa discussão, né? Das ciências humanas e tal, né? Eu acho que nem é uma discussão, é só uma perspectiva errada que a galera tem, porque imagina que ciência seja algo atrelado à experiência que se conhece em laboratório, com um dado de um resultado empírico, né? Então, já que a história não tem essa capacidade, né? Porque as coisas meio que já aconteceram, então não ou seria estão acontecendo, ciência, né? Não, é isso, é uma ciência que percorre essas ações humanas no tempo, né? Então, a gente trabalha, e o método científico pro historiador, né, o materialismo histórico, dá essa base legal, assim. Mas era pra falar sobre a corrida espacial? Cara, eu ia conversar com ele sobre história em geral, das paradas todas aí, entendeu? Na verdade, eu sei que ele conhece muito bem da parte da União Soviética e tudo. Eu acho a história da União Soviética uma história muito interessante, entendeu? O Vitão foi lá, o Vitor Soares foi lá, nós falamos um pouco e tal, mas queria levar ele também. Porque a União Soviética, principalmente na parte científica, durante um período, a União Soviética foi um dos maiores países do mundo nessa área. Não é à toa que hoje continua, né? A Rússia tendo o maior arsenal nuclear do mundo, não é à toa, né? Vem muita herança daquela época lá. E os cientistas soviéticos e tudo. Então ia ser mais um papo nessa linha aí. Mas aí que bom, ó. Estamos aqui hoje para trocar essa ideia aí. Muito bom. Ó, eu já quero falar pra galera o seguinte, hein? Ó, recebi uma notícia que eu ainda não sei o que é. Não sei o que é, mas é o seguinte, eu sei que Sérgio Sacani, que está aqui hoje, vai soltar uma bomba nesse podcast. Ele tem, vou soltar aí. Ele tem informações confidenciais, eu não sei o que é. Mas eu vou precisar de vocês para descobrir, porque eu tô curioso. Tá curioso também? O que você vai fazer? Você vai pegar... primeiro você tem que deixar o like, tá? Aproveitar que a gente tá começando a live agora. Deixa o like, se inscreve, aproveita que tá no comecinho da live, né? Porque a gente tá agora já com 1000 pessoas. Quando essa live bater 2.000 likes, Sérgio Sacani vai contar pra gente o que é a história. Isso aí, 2.000 likes. Então senta o dedo aí, galera. Então tá pertinho, beleza? Tá pertinho de chegar. Deixa o like aí pra gente. Aproveita que a live não é gravada, tá, gente? O Sérgio Sacani, porque ele atrasou. Justamente porque aqui tá tendo uma manifestação na Paulista. Cara, tá tendo uma manifestação. Sexta-feira à noite.
Então o trânsito já é caótico. Aí chega uma manifestação, fica difícil mesmo, né? Vamos falar pra galera, hoje é 31 de outubro, são 8h46 da noite, pra você saber que é ao vivo, esse programa é ao vivo, cara. Bom, então é isso aí, gente. Vamos lá. A gente falou de corrida espacial, né? A corrida espacial que naquela época era disputa de hegemonia pra saber realmente qual bloco era mais poderoso, correto? Cara, assim, vou até falar um negócio que a corrida espacial, né, que vai acontecer ali depois da Segunda Guerra, que nós vamos ter que voltar um pouquinho na história da Segunda Guerra, para o pessoal entender, porque teve duas operações, uma pelo lado dos soviéticos e uma pelo lado dos americanos, né, que dividiram ali. Mas muito antes disso, por incrível que possa parecer, lá no início dos anos 1900, os Estados Unidos e a União Soviética já brigavam sem saber que estavam brigando. Porque do lado da União Soviética tinha o Tsiolkovsky, que é o cara que fez a famosíssima equação do foguete, que é usada até hoje. Qualquer foguete hoje que você faz ele decolar, usa a equação desse soviético, Tsiolkovsky. Ele fez a equação do foguete. Acho que até antes da União Soviética tinha uma tradição de... Não sei, agora me fala o primeiro nome, mas acho que é Alexander Konstantin, que foi um grande teórico dessa área da astrofísica e que atuou até nessa virada do século XIX para o século XX, né? Então já tinha ali um interesse russo prévio nesse processo bem anterior, né? Nessa área da matemática e tal. E lá nos Estados Unidos tinha um cara, que é o Robert Goddard, que estava fazendo foguetinhos de combustível líquido lá numa fazenda lá, que hoje lá é onde está o JPL, lá em Pasadena, na Califórnia. Então, que engraçado, né, cara? Que muito antes de qualquer coisa, já tinham dois expoentes, um de cada lado ali, né? Sim. Fazendo e lidando com tudo isso. Antes até de você pensar no avião, né? Que o avião ali em 1906, né? Sim. Antes do avião, os caras já estavam pensando em colocar coisa num foguete, coisa do tipo. É um movimento de ciência, né? Que vai ser desenvolvido. Acho que é legal porque a gente pega outros exemplos ao longo da história e vê que esse processo se repete de uma certa maneira. Então, o processo da expansão colonial da Europa ali no século XVI, por exemplo, foi baseado na matemática, na astronomia, na cartografia, que foi desenvolvida muito tempo antes e que foi articulada ali de acordo com aqueles novos interesses, né? Então, eu acho que vai ser essa questão central. A corrida espacial ela vai ser esse ponto muito importante para essa disputa internacional. Acho que, por um lado, do campo da propaganda, que é importante, mas principalmente com relação ao quesito militar, né? Mais sim. Nesse contexto. Não, assim. com certeza. E aí, passa o tempo, né? Tem lá a Segunda Guerra Mundial, aquela coisa toda. Estados Unidos e União Soviética estão do mesmo lado, né? Ali na boa parte, não, na guerra inteira. Só que quando acaba a guerra... e aí tem um negócio muito importante pra gente falar na Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha, com Wernher von Braun, ela faz o primeiro foguete de verdade que voa e que é usado de forma militar. Sim. Eles jogam muito, é o famoso V2. Sim. Então a Alemanha, ela tinha, né, o Wernher von Braun, a Alemanha tinha muito cientista, muito bom, tanto que boa parte deles, o Oppenheimer recruta, né, na época ali da bomba atômica, né, ele tira os caras de lá, tanto da Itália, né, como da Alemanha, mas a Alemanha fez o V1. O V1 é muito interessante, pouca gente conhece o V1. Só que o V1, ele era um drone já. Ele parecia um avião, só que sem piloto. Uma coisa muito legal. E aí ele se jogava. Mas a propulsão dele era de combustível? Era de combustível, tinha uma hélicezinha atrás. E ele era meio que um drone kamikaze. Igual a gente tem hoje na guerra da Ucrânia com a Rússia, ele vinha e se jogava e explodia. E aí ele faz o V2, que é o primeiro foguete mesmo. Então é uma história super complicada. Cara, a história do Wernher von Braun, ela é super complicada. Porque, na verdade... Ele usava judeus, né? Sim. De campos de concentração para produzir o foguete, né? Sim. Uma boa parte da indústria alemã desse período vai utilizar os campos de concentração para essa produção, né? Então o von Braun, ele vai... se não me engano, o projeto que ele vai ser feito a partir do V2 é o Saturno V, né? O precursor, o lançador do Apollo, não é? Isso, lá depois. Porque aí o que vai acontecer? Quando acaba a Segunda Guerra, os dois que vão se sobressair, que é Estados Unidos e União Soviética, eles vão na Alemanha e tem uma operação de cada lado. Cara. Tem a operação americana, que é famosíssima, chamada Operação Paperclip. Que eles vão lá e pegam boa parte dos cientistas. O Wernher von Braun, por exemplo, vai para os Estados Unidos. Então eles pegam vários cientistas alemães e tudo e levam eles para os Estados Unidos. Aí o Wernher von Braun cria a NASA, o Wernher von Braun faz o Saturno V, que acaba indo para a Lua e tal.
Só que do outro lado tem a operação, como que ela chama? Eu não lembro o nome da operação. Pô, vou achar que, cara, tem um nome de uma operação, tem a operação soviética também. Mas foi um movimento que eles fizeram para poder tentar desarticular esse poderio militar que tinha se construído pela Alemanha nazista, porque essa era uma das principais características. Então, quando eles desarticularam, e principalmente quando a Alemanha foi dividida, essa separação ajudou a manter essa hegemonia. Achou o nome da operação? Ou seja, Operação Ossoaviakin. E aí vários cientistas desses foram recrutados para poder compor esses programas, né? Só que aí uns passaram por um processo de reabilitação, né? Que eles chamam de desnazificação, e tiveram outros que continuaram... E olha só que interessante, a Operação Paperclip pega 1.600 cientistas alemães, a Operação Soviética pega 2.500 cientistas alemães. Então até nisso os caras estavam meio que já se dividindo, né? Já estavam se dividindo. Então esses caras aí que vão em cada um dos países dar início a todo o processo aí da corrida espacial. Isso pro pessoal perceber que não foi por acaso, né? Que despontou tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética. E foi uma necessidade, especialmente falando do lado soviético, porque a União Soviética acabou depositando a maior parte das perdas humanas e materiais na resistência da Alemanha. Então foi ela que conseguiu fazer essa contenção, e ela teve muito mais danos causados ao seu território, né? Então para ela era uma questão muito urgente ela conseguir fazer esse processo de recrutamento, de instalação dessa estrutura para se proteger militarmente, né? Tanto pelos danos causados, quanto pelo próprio fato da ameaça da bomba atômica, né? Porque os Estados Unidos haviam lançado, em 45, uma bomba em Hiroshima e outra em Nagasaki, como uma forma de demonstração desse poderio, né? Tanto que se não me falha a memória, em 1946, que é fundada a OKB-1, que é o Escritório de Planejamento, o Escritório Experimental de Foguetes, que era associado ao departamento estatal soviético de grandes máquinas. E aí eles começaram a construção dos foguetes nesse contexto, nessa parada. Porque antes aí, nesse negócio da bomba atômica, né, cara, tem uma coisa também que eu acho que pouca gente sabe, né? O Exército Vermelho tava marchando pra Manchúria, né? Sim. E eles meio que tinham que combinado, né, que os soviéticos iam pra lá pra dar o engate final no Império Japonês. E, cara, se não me engano, acho que é 3 dias de diferença, né? Cai a bomba atômica, 3 dias depois o Exército Vermelho chega ali, cara. Tinha um combinado, né, dentro dos aliados de que assim que acabasse o esforço de guerra no lado oriental da Europa, eles iriam mobilizar essas tropas para Manchúria. E tem uma história engraçada disso, porque inicialmente o objetivo do Império Japonês era disputar aqueles territórios contra a União Soviética num fronte. E aí tem a história, eu não vou lembrar agora exatamente o nome do marechal, do marechal do Exército Vermelho que deserta e vai para o Japão. E aí, no Japão, eles estão ali discutindo sobre uma possível invasão da União Soviética, do Japão sobre a União Soviética. E aí é nesse processo, nessa desertação, que o marechal vai lá e entrega documentos que mostravam o tamanho do exército e da adequação da indústria soviética. E aí, depois que eles veem esse documento, eles falam, peraí, calma aí, que a história não tá tão simples assim. E aí, a União Soviética assina um pacto de não agressão com o Japão para poder evitar a abertura desse novo fronte. E aí, assim que o fronte oriental neutralizado, eles conseguem mandar essas tropas. E aí é isso que assusta também os Estados Unidos, né? Porque eles estão vendo essa área de aproximação que eles estavam inseridos na Guerra do Pacífico ganhar essa ameaça muito grande do poderio soviético, né? Exatamente. Puxado, isso aí, cara. Puxado. Não, e essa movimentação do Exército Vermelho aí é considerada uma das maiores movimentações de humanos lá na Terra, né? Sim. Porque eram muita gente, né? Um dos maiores esforços de guerra, né? Então acho que a nascença da corrida espacial, ela vem principalmente dessas tensões que já, né, acompanham o finalzinho do segundo conflito, né? Sim. É muito interessante, né, cara? Porque os caras, eles eram aliados, né? Só que no final ali, eles já estavam começando a ter um negócio, né? Porque na realidade, se você olhar para todo o histórico da Segunda Guerra Mundial, permitir com que a Alemanha nazista invadisse a União Soviética era você matar 2 coelhos com uma cajadada. Porque existia uma ameaça com relação a hegemonia que a Inglaterra e a França principalmente exerciam na Europa com relação à Alemanha nazista. Então a Alemanha nazista, por muito tempo, não foi exatamente uma inimiga, né? A galera ficou meio nessa de não sei o quê. Você tem a Conferência de Munique, né, que vai conceder à Áustria os Sudetos e tal. Então, para esses países era até interessante que a Alemanha fizesse esse movimento, mas aí quando a União Soviética faz repele a invasão alemã,
E com a abertura do novo fronte no Pacífico, você tem essa unidade das forças. Mas o objetivo nunca era deles terem se unido, né? Acho que era essa a perspectiva. Tanto que tem relatórios, né, do Churchill que colocam que havia uma sugestão de mobilização das tropas aliadas do lado ocidental para dentro do lado soviético, para poder evitar que, enfim, né, todo o processo de sovietização da Europa acontecesse. Tanto que o dia D, né, 44, o desembarque lá na França, acontece por um medo deles marcharem, né, liberando tudo até Paris. Aí Paris já foi invadida pelos nazistas e agora seria invadida pelos comunistas, né? Então isso era uma ameaça. Então Entendi. é interessante que eles se articularam nesse contexto. O que eu acho que é engraçado assim pensar, porque quando eu estava estudando sobre esse tema para poder vir pro episódio, você tem cooperações internacionais muito importantes entre os Estados Unidos e a União Soviética na própria corrida espacial. Sim. Né? Ali na integração da Estação Espacial Internacional, da Mir e tal. Ah, sim. Não, depois vai ter, né? Depois vai ter muita coisa entre eles ali. E é engraçado, porque assim, porque a corrida espacial né, vai fazer parte da Guerra Fria ali, daqui a pouco a gente explica isso aí. Mas na época da bomba atômica, né, os Estados Unidos desenvolvia a bomba atômica. Engraçado que a União Soviética estava preocupada em chegar lá na Alemanha, né? Esse que era o negócio, né? Também, né? Por isso que ela não tava... Porque tinha cientista soviético já. Tanto que o Oppenheimer depois, ele não renova a carteira dele lá de acesso, porque vão atrás dele e ele tinha ligações com os comunistas. Tinha namorada, tinha um negócio e cortam isso dele. Então já tinha porque essa coisa da espionagem é uma coisa que existia muito, né? Sim, eles montam ali aquele comitê de atividades anti-americanas, né? Isso. Que é muito pautado nessa ideia do macartismo, porque conforme a União Soviética foi se apresentando como um oponente à altura, assim, em relação a recursos materiais, humanos e tal, eles começam a investir muito nessa ideia de combate ao inimigo interno, né? E combate ao inimigo que subverte a ordem por dentro. E aí eles começam essa grande onda de perseguição, né? O que é interessante, assim, para analisar quando você pega que eles eram um pouco menos... um pouco menos exigentes com, por exemplo, oficiais e antigos funcionários de governo do Estado nazista, né? Que eles eram bem mais